Provérbios de Salomão, capítulo 19. Abre tua Bíblia, por favor. Amém? Vamos lá. Provérbios de Salomão, capítulo 19, versículo 2, diz assim. Versículo 2 diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os pés. A tolice do homem perverte seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Ah, que negócio. Vou repetir de novo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Aleluia! Né? Coisa triste é o homem. Só Jesus para amar. Só Jesus para amar Israel, né? Ele erra e joga a culpa em Deus. Faz o que não devia e culpa a Deus. Deus não manda fazer nada. Ele vai lá e faz o que quer. E culpa a Deus. Sabe que negócio? Não acha quem culpar, né? Não acha quem culpar. Aí culpa a Deus. É assim mesmo. Tem um ditado aí, estava rindo aqui na estante, que diz que o apressado ele come cru. E é verdade, a gente já deu uma risada aqui. Ele come cru, porque ele é afoito, ele não espera o momento certo, ele não tem paciência, ele é impulsivo, né? Ele é precipitado, né? Toda pessoa que é impulsiva, ela com certeza acaba se estribuchando lá na frente, porque não sabe o momento de ir, não sabe o momento de ficar, não sabe o momento de falar, não sabe o momento de calar, não sabe o momento de tomar uma atitude, não sabe o momento de ficar quieto, não sabe o momento de avançar, não sabe o momento de recuar, não sabe nada, mas acha que sabe tudo. O problema do apressado é que ele não sabe nada. Né, querido? Mas acha que sabe tudo. Esse aí é o sabidão. Não sabe nada, mas acha que sabe tudo. Tem um ditado popular aí, fora esse que a gente leu aqui e deu risada, que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Esse a gente usa muito. A pressa é inimiga da perfeição. Ah, meu Deus. A pressa, meu filho, ela não só é inimiga da perfeição, não. Ela é da perfeição, não. Ela é sua inimiga. Deixa eu dizer aqui. A pressa é sua inimiga mortal, viu? Porque além dela ser inimiga da perfeição, ela ainda atrasa o nosso percurso. Na maioria das vezes, a nossa pressa em chegar vai nos atrasar. Sabe por quê? Quando você tá com muita pressa, você acaba tropeçando. Quando você tá com muita pressa, você acaba se atrapalhando das pernas e caindo no meio do caminho. Quando você tá com muita pressa, você acaba batendo no seu carro. Quando você tá com muita pressa, você pode não ver um sinal que tá fechado para você passar e você passa, mesmo com o sinal fechado. Presta atenção. Você passa com o sinal fechado, o sinal tá fechado. Deus tá dizendo, não é tempo de atravessar. E você vai lá e atravessa. Por quê? Porque você é apressado. Porque você não tem paciência de esperar o tempo correto de atravessar. Porque você acha que se você atravessar mais, se você adiantar seu passo, se você acelerar, você vai chegar mais rápido. Nem sempre. Quero dizer pra você que nem sempre a sua velocidade vai fazer com que você chegue mais rápido. Tô vendo você, Edneuza. Nem sempre. Deus abençoe, querida. Nem sempre. Né? Quando a gente fala em pressa, ela tem um significado sobre uma necessidade intensa. Não é uma necessidadezinha, não. É uma grande necessidade de atingirmos um objetivo. E por conta disso, nós acabamos fazendo tudo isso que eu disse aqui. Tudo isso que eu falei aqui. Acabamos nos precipitando. Acabamos agindo sem pensar. Acabando falando o que não devemos, acabando tomando atitudes que não devemos tomar, né? A gente não para ponderar as nossas atitudes. A gente não para fazer as contas, né? Para fazer os cálculos. A gente não para. A gente não para medir as consequências do que a gente vai fazer. A gente não pensa. A pressa, ela nos tira o foco, sabe? Ela tira os nossos olhos muitas vezes do caminho correto.
e faz a gente tomar atalhos que a gente não deveria tomar. A gente começa a agir sem pensar. E essas atitudes, essas atitudes precipitadas, elas geralmente, na maioria das vezes, os resultados, eles não duram. Os resultados, eles são resultados provisórios, irmão Euri Carvalho. São resultados provisórios. O que são resultados provisórios, pastora Rosa? Abraço, meu amor. Resultados provisórios são aqueles resultados que não vão durar muito tempo, sabe? Você fez tudo de qualquer jeito, você estava afoito por fazer, você estava doido para ver a coisa acontecer. Então você não mediu muito, né? Você não teve muita cautela, você não esperou muito a orientação de Deus, né? E aí esses resultados aí, eles não duram muito tempo, não. Na maioria das vezes você vai ter que começar de novo. Na maioria das vezes você vai ter que desmanchar tudo e fazer tudo de novo. É por isso que eu disse no comecinho que a pressa, ela nos atrasa. A nossa pressa em chegar, ela atrasa o percurso. Ela atrasa por quê? Porque a gente, na nossa pressa, a gente não mede nada. A gente não faz nenhuma logística da coisa. A gente não calcula os prós e os contras das nossas atitudes. A gente não calcula o tempo certo de concluir determinado projeto. A gente não faz nada, a gente só quer chegar. Parece uma obsessão. É um negócio esquisito. Só que o que mais tem, deixa eu te falar, porque eu já fui fruto dessa pressa aí, gente. Pense numa criatura ansiosa que Deus tem tratado, já melhorou muito, ainda precisa ser melhorada. Não tô como Deus quer, não. Tem que melhorar muito ainda. Mas muito ansiosa, eu já tive pânico de tanta ansiedade. Eu fui vítima de pânico durante muito tempo. Deus me curou de tudo, Deus tirou tudo. Deus tirou todo o remédio controlado, toda a tarja preta. Eu tomava tanto remédio que já não fazia mais efeito, que um remédio anulava o outro. Só que Deus, ele chega. Quando você dá lugar para Deus fazer, ele vai e faz. E Deus me libertou. Mas ele tem ainda tratado o pânico. Você sabia que na tua vida, as libertações, Deus te liberta de algo, mas existem restrições que vão continuar na tua vida por toda a eternidade, por todo o tempo que você estiver nessa terra. Mesmo você já estando liberto daquele negócio. É por isso que você não entende porque algumas pessoas não usam certas coisas, não usam certos objetos, não vão em determinados lugares. É Deus cuidando. É Deus dizendo assim, eu te libertei, mas eu não vou vacilar. Eu não vou deixar você ser tentado nessa área aí. Eu não vou deixar. Então Deus, ele está sempre cuidando naquela área em você, daquela área que você foi liberto. Ele está sempre cuidando de você. É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Tem gente que você não vai ver usar batom vermelho nunca. Já usou muito no mundo e Deus não vai deixar. Aí ninguém vai dizer, é missionário, é religiosidade. Não. Tem coisas que é espiritual, gente. Tem coisas que só que a gente tem que ter cuidado, porque tudo tem limite. Tudo existe um limite. Cuidado para você não pegar tudo e colocar na conta do espiritual. Cuidado. Cuidado. Então, quando a gente tem muita pressa, às vezes a gente tem que voltar para corrigir os erros. O projeto apressado, às vezes ele vai ter que ser refeito, ele vai ter que ser corrigido. Tá cheio de gente no reino de Deus assim. Cheio de gente com pressa, sabe? Com pressa de chegar. Com pressa de chegar. E esse versículo que nós lemos aqui, ele diz que, a palavra diz que a pressa dos nossos pés, aliada à falta de conhecimento, nos leva a caminhos perigosos que nos levam a pecar, né? É isso que acontece. Quando a gente tá com muita pressa e a gente não consegue, a gente até conhece a palavra, escuta isso aqui. Não adianta somente conhecer a palavra. Não adianta somente conhecer o mandamento, os estatutos, conhecer a voz do teu Deus. Não, você tem que... A palavra nos ensina que a casa edificada na rocha, ela ouve, ela guarda e ela pratica. Então não adianta só ter conhecimento, você também tem que praticar o que você conhece, praticar o que você sabe, praticar o que você aprendeu. Mas a palavra diz que aquele que é apressado e que não tem conhecimento acaba pecando. E depois que a gente peca, depois que erra, depois que esse homem aqui, que a Bíblia fala sem conhecimento, apressado, depois que ele comete o erro, ele fica irado com Deus.
Fica irado, fica possesso, porque a pessoa irada com Deus pra mim é possessa, viu? Deixa eu dizer aqui. Fica irado com Deus e quer brigar com Deus, coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa. Quando você faz isso, meu filho, você é um rebelde. Você é uma pessoa totalmente rebelde. Esse conhecimento aqui, que a Bíblia nos fala, esse conhecimento aqui, ela está se referindo àquele conhecimento que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Quando Moisés chega e ele escreve que nós devemos ouvir as ordenanças de Deus, devemos obedecer aos mandamentos de Deus, aos estatutos de Deus, para que tudo nos vá bem, né? Deus fala, deixa eu abrir aqui, eu gosto de provar o que eu estou falando. Deuteronômio, cadê você, querido? Deuteronômio 6 diz assim, ó: esses são os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor vosso Deus ordenou para vos ensinar, para que vocês possam cumprir na terra. Versículo 1. Aí no versículo 3 ele diz assim: portanto, Israel, ouve, guarda-os, para que tudo te vá bem. O que é que Deus está dizendo pra gente? O que é que Deus está dizendo? Ó, você ouve, você guarda, agora você pratique. Você pratique, porque o conhecimento ele vai te dar sabedoria, o conhecimento ele vai te guiar, mas o conhecimento também ele vai te proteger. É por isso que Deus diz assim, ó, para que tudo vá bem, para que tudo aconteça de forma favorável, para que tudo vá fluindo na paz. É isso que Deus está falando aqui. Foi isso que Deus falou lá em Deuteronômio, né? Foi isso. O conhecimento, quando a gente guarda o conhecimento de Deus, quando a gente guarda as ordenanças, a gente pratica os mandamentos, pratica tudo que Deus nos ensina, nós somos guiados diretamente, tranquilamente ao propósito, né? Sem pressa, sem agonia, sem estresse, né? Eu tava dizendo aqui mais cedo aos meninos, eu disse, gente, eu não tô querendo me estressar, com mais nada. Eu não preciso me estressar, porque o que tiver de ser, o que Deus já determinou, vai acontecer. Não adianta o diabo ficar futucando você. Você tem que começar a repreender quando o diabo começa a futucar você. E ele futuca a gente de todo jeito. Às vezes é uma bobagem ele tá futucando a gente. E a gente, bobo, começa a querer bater boca com Satanás. Não se bate boca com Satanás. Satanás, você levanta a mão, expulsa, repreende no nome de Jesus. É assim que tem que fazer. É desse jeito. Então, gente, o conhecimento ele vai nos proteger. Ele vai nos proteger. E aí você pode perguntar assim, missionário, ele vai proteger a gente de quê? Meu filho, vai proteger você das suas escolhas. Vai te proteger das direções erradas que você pode tomar, sabe? Vai te proteger de você mesmo, né? Porque a gente acha que sabe tudo. A gente acha que sabe mais do que o próprio Deus, né? Porque a gente se baseia nas nossas convicções carnais, nas nossas justiças carnais, nos nossos... Ah, meu pai, esqueci a palavra, vou pular. No nosso entendimento também, Euri, mas eu ia falar outra coisa aqui. A gente fica querendo se justificar nas nossas justificativas, sabe? A gente fica se defendendo, aí a gente quer que Deus age em cima daquilo que a gente entende como certo. Só que você não é Deus, né? Porque Deus, ele vê o que você não vê. Deus vê o que está por trás dos bastidores. Deus vê o que está dentro do coração do homem, viu? Cuidado, viu? Cuidado. Por isso ele diz pra gente não julgar, né? A gente não julgar. E aí o que acontece é isso. O homem apressado demais, ele acaba perdendo o caminho. E que caminho é esse, meu filho? O caminho que Deus desenhou para você, o caminho que Deus planejou para você, os sonhos que Deus já sonhou para você. Você acaba perdendo. Por quê? Porque você começa a acelerar um processo que não pode ser acelerado. Você começa a pular etapas, você começa a quebrar, sabe? Quebrar obstáculos que ainda não podem ser quebrados. Deixa eu dizer aqui, Deus me deu agora. Tem obstáculos e pedras no teu caminho que ainda não podem ser retirados. Você está brigando com Deus, você está reclamando com Deus, você está dizendo a Deus para tirar a pedra, para tirar o tronco que está no caminho impedindo você de passar. E Deus está dizendo aqui agora que ainda não é tempo, viu? Vai aguentando essa pedra aí. Vai aguentando esse tronco que caiu aí no meio da estrada. Porque na hora certa Deus vai tirar. Na hora certa.
O negócio da pressa é uma coisa tão séria, gente. Ela é tão prejudicial, que ela nos rouba, sabe? Ela nos rouba coisas extremamente importantes, irmão. A pressa, ela nos rouba coisas que aos olhos humanos são insignificantes, mas que para nós que entendemos do espiritual não são insignificantes. Nada que acontece na nossa vida é insignificante, sabe? Nós perdemos coisas importantes no caminho porque estamos correndo, porque estamos tão focados em alcançar, tão focados em chegar, sabe? Que a gente esquece de usufruir do aprendizado que o caminho traz. A gente esquece de usufruir dos ensinamentos, sabe? Das experiências que vêm sobre a nossa vida e que vão trazer pra gente aprendizado. Porque é por isso que Deus está dizendo assim, nem toda pedra Ele tira no caminho. A pedra, ela serve para te ensinar, a pedra, ela serve para te amadurecer. A pedra, ela serve para te dar crescimento como homem, como mulher, como ser espiritual que você é. É para isso que serve a pedra e você tá querendo arrancar ela de todo jeito. Você tá correndo, aí você quer chutar a pedra. E acaba se machucando. Acaba caindo. Por quê? Porque fez algo que Deus não mandou você fazer. Ah, meu pai. A gente acaba fazendo papel de bobo, sabe? Acaba se comportando como esse homem aqui. A tolice do homem perverte seu caminho. O que é perverter? Destrói o caminho. Destrói. E tem bíblias aí que são duras quando cito esse versículo aqui. São grossas, são grotescas. Tem uma bíblia aí, não sei se Euri Carvalho conhece, se o irmão conhece. É a NTL. A NTL, ela é a nova tradução de linguagem. É uma bíblia nova. Essa NTL aí. Olha como ela descreve esse versículo 3 aqui. Olha como ela descreve o versículo 3 do capítulo 19 de Provérbios. Ela bota assim, ó. A falta de juízo, a loucura do homem o faz cair em desgraça. Olhe bem como a Bíblia está descrevendo esse versículo. No entanto, ele põe a culpa em Deus. Você sabe que a palavra desgraça, que não é uma palavra que a gente não gosta de citar e não devemos citar, mas se você for estudar a origem da palavra desgraça, ela significa que é aquele que não tem a graça de Deus. Desgraça é aquilo onde a graça de Deus não habita. É aquilo onde a graça de Deus não acontece. Isso é desgraça. Então o homem que é tolo, o homem que perverte seu caminho, o homem que anda de acordo com o seu entendimento, o homem que é apressado, ele cai em desgraça. Ah, meu Deus, o pior de tudo não é isso, meu filho. O pior de tudo é que esse homem pega e coloca a culpa em Deus. Olha que negócio, a gente faz assim. Não é assim que a gente faz. Não é desse jeito. Eu me lembro. Eu não sei se você já viu isso ou se já aconteceu com você. Minhas meninas, uma certa ocasião, às vezes quando elas se machucavam e ficavam zangadas com elas mesmas, porque elas se machucavam, e ela olhava pra mim com raiva de mim. A culpa é sua, mamãe. Ai, chega, deu saudade agora de quando é pequeno. A culpa é sua, mãe. A gente faz isso com Deus. A gente se machuca porque a gente é imprudente. A gente se machuca porque a mãe tá dizendo, o pai tá dizendo, não sobe aí, não pisa aí, não pega aí, não toca aí. Você continua desobedecendo. Aí quando você se machuca, você chega pro teu pai e começa a dizer, a culpa é sua, Deus. A culpa é sua, não é assim. A gente com a maior cara de pau, né? Porque isso aqui é cara de pau, só que em Deus ele não vê nem desse jeito. Ele vê que do mesmo jeito que uma mãe vê o filho, dizia assim, a culpa é sua, mamãe, né? Eu dava risada. Eu olhava pra elas e dava risada. O pai, ele faz isso com você. O teu pai, ele olha pra você quando você acha e você acusa ele de ser culpado, ele olha pra você e ri. Mas ele não ri zombando de você, ele ri com amor, ele ri com um sorriso de pai, de que diz assim, meu Deus, é tão criança ainda. É tão imaturo esse filho, é tão imatura essa filha.
Isso é amor de pai, gente. A gente experimenta isso o tempo todo. É amor de pai, né? Vocês lembram daquele cidadão, o Adão? Olha o que Adão fez. Adão, o cara não tinha posicionamento nenhum. Não se posicionou como sacerdote da casa dele. Aí a mulher foi lá e manipulou o cara. Foi lá e disse assim, meu filho, ó, toma aqui esse fruto. A minha amiga serpente me deu, é bom. Experimenta aqui, filho. A Eva chega pra ele e diz assim, meu filho, experimenta aqui. Né, marido e mulher tem essas coisas, né? A mulher dá uma dentada numa maçã e diz assim, ô marido, ô amor, essa maçã tá tão doce. Morde aqui pra tu ver que delícia. Ela experimenta um pedaço de bolo e diz assim, ai que bolo gostoso. No mesmo garfo que ela come, ela vai lá e bota na boca do marido. Isso é intimidade, né? Só que o cara, ele não se posicionou. Né? Ele sabia da ordem de Deus, que ele não poderia usufruir daquele fruto. Ele sabia que não podia tocar naquela... Ele sabia. Mas ele deixou ser manipulado pela mulher. Aí depois que ele erra, que ele começa a se esconder de Deus, ele vai lá e Deus começa a procurar ele. E ele vai lá e chega para Deus e diz assim, ó Deus, essa mulher aí... essa mulher que o Senhor me deu, culpando a Deus, cara toda errada, faz a besteira, é desobediente, não tem posicionamento, porque a pessoa quando não tem posicionamento, ela se deixa ser influenciada por qualquer pessoa. Ela não tem convicção de identidade, ela não tem convicção de chamado, ela não tem convicção de quem ela é no reino, ela não tem convicção de quem é o Deus dela. Então ela deixa qualquer pessoa, influencia a pessoa sem convicção, sem posicionamento. Adão, ele foi influenciado por Eva. E aí foi lá e culpou a Deus. A gente faz isso, gente. A gente faz isso. Isso tudo é rebeldia. Isso tudo é rebeldia. Então eu quero dizer para você que esse conhecimento que a Bíblia está nos falando aqui, ele é necessário. Ele é necessário. Só que conhecer somente, eu vou tornar a repetir aqui. Você conhecer somente não é o suficiente. Você precisa ouvir. Você precisa guardar. E você precisa praticar. Não adianta você só conhecer. Quando você só conhece, quando você não pratica, quando você não guarda a palavra, sabe o que acontece? Você não é guiado pelo Espírito. Você é guiado por você mesmo, você é guiado pela sua necessidade, você é guiado pela sua carne, você é guiado pelo seu desejo de homem, de mulher. É isso que acontece. Por quê? Porque você não está edificado. Você não está edificado na rocha. Você não pratica aquilo que Deus te ensina. Você não pratica aquilo que você aprendeu. É isso que acontece. Né? O insensato, a pessoa louca, a pessoa sem juízo, como disse aqui, a Bíblia NTL, ele mesmo faz o caminho dele. Deus não precisa fazer caminho para o insensato. Não adianta. Deus faz o caminho, ele apaga. Deus desenha o caminho, ele vem lá e apaga. Faz do jeito dele. Deus bota uma curva aqui, ele apaga, bota a curva do lado esquerdo. Deus bota um atalho aqui para ele tomar, para dar um livramento, irmão. Ele vai lá e apaga aquele atalho. Apaga e continua no mesmo caminho que ele já tá. Né? Esse aí é o insensato. Faz do jeito dele. E aí ele acaba se perdendo, meu filho. Ultimamente Deus tem falado muito comigo sobre se perder, Deus abençoe, sobre a gente estar se perdendo do caminho, sabe? Eu tenho cantado muito esse louvor da Aline Barros, Santidade, onde eu estou indo ministrar o canto Santidade. Onde eu piso para ministrar, Deus está me levando para cantar Santidade. Fica parecendo que eu só sei cantar Santidade, mas é o que Deus está me movendo. Deus está me movendo, principalmente quando ela diz assim, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Quando você errar, não tenha receio em clamar por ele. Não tenha receio em pedir ajuda, sabe? Em dizer assim, Deus me leva de volta para a rota. Eu errei o caminho. Eu andei de acordo com o meu entendimento. Sabe? Eu errei, eu pequei. O Senhor não tem culpa, meu Deus, me perdoe. Me leve de volta. A gente tem que aprender a ter essa humildade aí. Tem que ter. A pressa, ela é uma coisa terrível na nossa vida. Porque a pressa, ela nos distrai, irmão Eurí Carvalho. A pressa,
ela faz com que a gente não tenha tempo, sabe? Que a gente tá com tanta pressa, que a gente não consegue parar para observar, a gente não consegue parar para analisar a situação que a gente tá, analisar o momento, né? Analisar a decisão que a gente vai tomar. Sabe? A gente não tem tempo. Por quê? Porque a gente tá com muita pressa, né? Aí quando a gente faz isso, a gente acaba falando um bocado de coisa que não deve. Jussi! Um abraço, amiga. Muito tempo, muito tempo. Um abraço na sua mãe, nas suas irmãs, viu? Um beijo. Então, assim, a pressa, ela faz isso com a gente. A gente começa a falar bobagem, a gente começa a tomar atitudes, até atitudes. Porque a gente tá tão focado no nosso alvo, tão focado em resolver, né? Em devolver, né? E não ficar por baixo, que a gente acaba fazendo o que não deve. A gente acaba fazendo o que não deve. A gente acaba indo por caminhos que não deve. Sabe o que é que a pressa faz com você, querido? Ele revela a sua total falta de confiança em Deus. A pressa, quando você é apressado, quando você não tem paciência de esperar, quando você não tem paciência, você tá dizendo a Deus que você não confia. Você está dizendo a Deus que você não tem fé na promessa. É isso que você está dizendo. Não é à toa que a Bíblia, ela tá cheia de conselhos sobre pressa. Se eu fosse citar aqui, a gente ia gastar o resto do tempo falando sobre isso. Todo o tempo Deus está aconselhando a respeito da pressa, né? E Ele diz pra gente assim, ó, gente, aquietem. Filhos, filhinhos, né? Como Paulo chamava lá, né? O povo das igrejas que ele abriu dizia assim, filhinhos. É o amor. Filhinhos, meus filhos, aquietai-vos. Aquieta o teu coração. O que é que Deus está dizendo? Que aquietar o coração. E Deus está dizendo assim, tenha calma. Confie em mim. Confia, dê equilíbrio às suas emoções. Por quê? Porque as suas emoções, elas fazem com que você se mova da maneira errada. As nossas emoções, elas fazem com que a gente tome atitudes precipitadas. Vocês lembram que eu preguei aqui sobre o Saul? Vocês lembram do Saul? Todo mundo sabe, né? O que é que o Saul fez? O Saul, ele estava tão cheio de si. O Saul, ele estava tão vaidoso diante da situação. Ele estava tão confiante nele mesmo, que ele não conseguiu esperar os 7 dias. Ele não conseguiu esperar que Samuel viesse para fazer o sacrifício, para que o reinado dele fosse confirmado. E aí a gente já sabe, perdeu o caminho. O Saul perdeu o caminho, por quê? Por causa da pressa, por causa da ansiedade, por causa do eu dele. Perdeu, era vaidoso demais o Saul, né? Era vaidoso. A nossa pressa, ela nos rouba o caminho que Deus tem pra gente. A nossa pressa, ela atrasa o nosso caminho. A nossa pressa não vai fazer você chegar rápido, ela vai fazer você chegar mal. Ela vai fazer você chegar sem estar pronto para chegar. É isso que a pressa vai fazer com você, né? Somos impulsivos, somos insensatos, sabe? Somos impacientes, sabe? Por quê? Porque nós estamos vivendo, eu ouço muito falar aí que nós estamos na geração fast food, né? Que é tudo rápido. Você pede um sanduíche, o negócio sai, em menos de 5 minutos já tá pronto. Tá tudo pré-assado, já tá tudo pré-cozido, já tá tudo, né? Não é aquela comida que é feita. Come uma comida aí pré-cozida e come uma comida feita na hora, pra tu ver a diferença, querido. Come uma comida na casa de tua mãe, come uma comida feita pela tua esposa, come uma comida feita com amor, em pequenas doses de amor, com todo cuidado, com todos os ingredientes, sabe, lançados em pequenas doses ali, pelo cuidado, né, da pessoa que tá fazendo. E depois você come uma comida plastificada, come uma comida que já tá pronta, que você chega ali no McDonald's e diz assim, eu quero esse prato executivo aqui. Chega no Girafa e diz assim, eu quero esse prato executivo aqui. O prato já tá pronto. Não é o mesmo sabor. Deus está dizendo que a pressa, ela não vai te dar o mesmo sabor. De você ir devagar. De você ir, sabe, saboreando tudo que você vai aprender durante o caminho. Você aprende com os erros, você aprende com a queda e você também aprende com a demora. Deixa eu dizer, tem sábios aí, alguns eu já vi umas 2 vezes. E ele diz que, eu coloquei na chamada do programa de hoje, que diz assim, ó, demora também é pressa. Demora também é pressa. Então não fique atrás de soluções rápidas. Não fique atrás de soluções
fáceis, viu? Não fique não, porque com certeza você vai ter que refazer tudo. Você vai ter que corrigir, sabe? Aquilo que é feito muito rapidamente, com certeza ele vai ter que ser corrigido. Com certeza. Sonhos nós temos. Todos nós temos sonhos. A missionária tem sonhos. A missionária também tem horas que dá uma pressa. Tem horas que diz assim, ai meu Deus, tá demorando. Parece que não vai acontecer. Eu não tô entendendo, tô fazendo tudo certinho. Tem horas que dá, né? Todos nós. Só que nós temos que entender que tudo, e a gente já sabe disso, que Deus bate muito nisso, tudo tem um tempo. O tempo certo de acontecer, né? Pra gente parece que é muito lento, pra gente parece que não vai chegar, pra gente parece que o tempo não passa, pra gente parece que a cada passada que a gente dá, Canaã tá mais longe, né? Parece que quanto mais a gente vê a terra, mais longe ela fica. Quanto mais a gente está chegando, parece que aquela terra ali é uma miragem, né? Você não consegue tocar nela. Mas, meu filho, eu vou dizer uma coisa, viu? Essa extensão aí do caminho, essa extensão aí do percurso, ela também é cuidado de Deus com você. Ela é cuidado de Deus com você. Por que, missionária? Porque para você chegar, você tem que estar pronto para chegar. Eu falo muito sobre isso aqui. Para você chegar na terra, você tem que estar preparado para chegar. Você tem que estar preparado para realizar os sonhos que Deus tem para você, sabe? Você tem que estar preparado para pisar na terra. Nós sabemos que tudo que é valioso demais fica escondido. Quanto mais valioso, quanto maior for aquilo que Deus tem para você, mais dificuldades você vai ter. Mais dificuldades você vai ter que superar para alcançar aquilo. Não adianta que muito foi dado, a palavra já nos diz. Muito é cobrado, muito é cobrado. Só que se nós obedecermos os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, como Deus fala em Deuteronômio 6, nós iremos alcançar. Nós iremos alcançar. Lá na carta de Filipenses, eu até marquei que eu achei muito bom isso, muito propício para essa ministração, e eu vou abrir aqui. Lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo dá um conselho para os filipos. Ele diz assim, ó, no capítulo 2, no versículo... Deixa eu ver se é capítulo 10. Capítulo 2, versículo 12. Ele escrevendo aos filipos, aconselhando a igreja de Filipos, ele diz assim, ó: por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, ele está dizendo, continuem obedecendo, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. O que é que Deus está dizendo aqui, gente? O que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo, continue obedecendo. O importante não é você chegar. O importante não é você alcançar logo, pegar logo, vencer logo. Isso não é importante. O importante é você caminhar no ritmo. O importante é você seguir a direção que Deus está te dando. O importante é você ir no passo de Jesus, sabe? No passo de Jesus, que para você tá lento, né? Mas a palavra diz aqui, continue obedecendo. Continue fazendo do jeito que você já está fazendo. Continue obedecendo. Por quê? Porque o querer é meu. E o efetuar também é meu. A gente só tem que obedecer, porque quem vai realizar é Ele. Quem vai realizar é Jesus. A gente tem que aprender, irmão, a ser paciente. Como Jesus. Ele ensina isso lá no Evangelho de Marcos. Essa passagem é maravilhosa, são 3,53. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele diz assim, ó, ele fala sobre o grão de mostarda, né? Ele usa o grão para comparar a nossa fé. Escuta isso aqui. Ele fala que o grão de mostarda, ele é sempre, quando ele é semeado, ele é uma semente muito pequena. Muito pequena quando ela é semeada. Mas depois que ela é semeada, ela começa a crescer. Escuta isso aqui, gente. Ela começa a crescer e se torna a maior de todas as hortaliças. A semente da mostarda é a menor de todas. A menor semente. Mas quando ela é semeada, ela começa a crescer e se torna a maior de todas as hortaliças.
A mostarda, ela cresce devagar. A mostarda, ela cresce lentamente, mas ela cresce de forma saudável, viu? De forma sustentável. O que é que Deus está dizendo? Nesse percurso que você está aí, Israel, nesse percurso que você está aí, Cidade FM 87.9, nesse percurso que você está aí, Facebook Ivana Lima, Instagram Caminhando Sabedoria, nesse percurso que você está aí, Rádio Cidade Gospel, tá lento aos seus olhos, mas você está crescendo. Tá lento aos seus olhos, mas você está se tornando uma árvore frondosa. Tá lento aos teus olhos, mas quando você estiver pronto para chegar, você vai dar sustentabilidade a muita gente. Por quê? Porque a tua fé, ela vai estar edificada. Ai, já vai acabar. A fé vai estar edificada. Então já vou encerrar aqui. Eu quero dizer para você que você use essa demora aí, para adquirir conhecimento e sabedoria, viu? Use para isso, para adquirir conhecimento e sabedoria, para aumentar a tua fé. E lembre sempre, guarde isso com você, que a direção correta, mesmo sendo lenta, ela é muito mais importante do que a velocidade. Viu? Ai, meu pai. Guarda isso aí, compartilhe isso aí. Amanhã nós estaremos aqui 3 horas da tarde, viu? Acho que a gente vai continuar falando sobre isso, viu? Um abraço pra você que tá aí na Cidade FM 87.9, Facebook Ivana Lima, Instagram Caminhando Sabedoria. Um abraço pra você, que Deus te encha, que Deus faça essa palavra enraizar no teu coração pra acalmar a tua ansiedade. Amém? Deus abençoe. Um abraço.